1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Presta atenção para essas 3 definições. Eu vou ler de novo. Há diferentes tipos de dons. Definição 1. Há diferentes formas de atuação, diferentes serviços, algumas traduções dizem. Característica 2, dons, serviços. Verso 6, mas é o mesmo Espírito, eu pulei 1. Há diferentes tipos de ministérios. Então, dentro da característica dons do Espírito, nós temos 3 subtópicos. Dons de serviço, vamos chamar de serviço, ministérios. Dons de atuação, dons de poder. Dons de serviço, dons de ministério. São 3 listas diferentes. Tem muita coisa para nós. Continua o texto. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Todo mundo tem um dom espiritual? Sim. Não necessariamente um dom de poder. Pode ser um dom ministerial, pode ser um dom de serviço ou pode ser um dom de poder. Qual é o objetivo de se ter um dom do Espírito? Visando o bem comum. Você nunca tem um dom para você. Você sempre tem um dom para o outro. Por isso, dificilmente Deus dá o dom do Espírito para uma pessoa que não manifesta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem antes. O fruto do Espírito vai mexer com o seu caráter. Vai te fazer parecido com Jesus. À medida que você morreu para você e você é parecido com Jesus, manifestando o fruto, você está apto a usufruir dos dons. Continuando. 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Agora ele vai dar uma lista aqui dos dons de poder. Palavra de sabedoria. Depois eu vou falar sobre ela. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Depois eu falo sobre ela. A outro, a fé. Esse aqui é o dom da fé. Não é a fé comum que todo crente tem, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse aqui é, digamos assim, uma super fé. Essa pessoa ela tem fé para tomar decisões que uma pessoa comum não tem. Não é fé para curar uma pessoa, é fé para tomar decisões. Deus pede para você colocar a mochila e sair daqui para ali. 99% das pessoas não fazem, 1% das pessoas fazem. Das que ouviram isso, não da gente aqui, das que ouviram. Deus te pediu uma coisa, vai lá e confessa o pecado tal. Aí você não confessa até hoje. Então você tem fé em Deus, porque você está até ouvindo Ele, mas você não tem o dom da fé. O dom da fé é uma característica das pessoas que fazem loucuras para Deus. Por que loucuras? Porque se é para Deus, é espiritual. Se é para Deus, não é humano. Se não é humano, parece loucura. Então, a maioria das pessoas que a gente encontra servindo a Deus, a gente acha que elas são diferentes. Por exemplo, o nosso time de missões urbanas saiu vestida de, entre aspas, Jesus Cristo no Halloween. Isso é uma loucura. Ai, é perigoso. Ai, espiritualmente perigoso. Ah, as bruxas estão soltas. Ou você confia em Jesus Cristo ou você não confia. Por isso, uns têm uma fé específica, outros têm outra fé específica. Isso aqui é o dom da fé. Peça para Deus o dom da fé. Para você parar de andar só enquanto você vê o caminho, né? Fala para Deus, Deus, eu quero ser diferente, eu não quero ser um crente comum. Continuando, estou no verso 9, dom da fé, pelo mesmo Espírito, ponto e vírgula. Há outro dom de curar, agora sim, é o dom de curar as pessoas. Acho que não precisa explicar, ele é autoexplicativo, né? A pessoa carrega uma unção onde Deus a usa para curar as pessoas. É sempre? Não. Mas é mais do que eu, por exemplo. Ou seja, ela tem uma intimidade com Deus. É dom, né? Ela tem esse dom específico e ela sabe que ela tem.
onde Deus usa nesse lugar, no lugar da cura. Continuando, verso 10. Há outro poder para operar milagres. Algumas traduções vão dizer operar maravilhas. Isso aqui é o que os profetas faziam no Antigo Testamento. Então, a pessoa ora para chover e chove. A pessoa ora para o céu fechar e o céu fecha. A pessoa ora e alguma coisa definitivamente sobrenatural acontece. Sei lá, nasce um olho onde não tem um olho. Isso é o dom de operar maravilhas. Há outro, a profecia, a famosa profecia. É um dom do Espírito também. Vamos falar sobre ela depois. Há outro, discernimento de espírito. O dom que eu classifico como um dos mais importantes de todos. Falaremos sobre ele. Há outro, variedade de línguas. Chegou no tópico que o pessoal ama, a língua estranha. E há outro, interpretação dessas línguas. Porque se tem língua estranha, tem que ter interpretação, né, pessoal? 11. Todas essas coisas, então todos esses dons, incluindo aquelas duas listas que ele citou antes, e ele não exemplificou a lista, mas citou que existe, todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Por que é o corpo de Cristo? Porque recebeu daquele mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Lembra? O Espírito vem sobre a igreja se torna o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é diferente entre si, porque é um corpo. E ele é diferente como? Em aparência, ele é diferente em leitura de Bíblia, ele é diferente em intelectualidade? Não, ele é diferente em atuação. Ele é diferente na manifestação dos dons individuais ou pessoalmente. A junção das pessoas, a junção da igreja forma um corpo. Essas pessoas são diferentes entre si. Então, a igreja, instituição mais saudável que existe é aquela mais diversa possível. É muito comum você pegar igrejas onde as ovelhas, os irmãos, são todos muito parecidos entre si. São parecidos com o pastor. Então, se o pastor flui no dom de falar em línguas, ele vai valorizar aquilo e a igreja vai querer imitá-lo. E aí vai ser uma igreja que flui nesse dom. Mas é manca. Por que é manca? Porque não tem a diversidade, a beleza do que Deus deu para nós. Então, no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a reunião de pessoas que acreditam em Jesus. Essas pessoas se reúnem no que nós chamamos igreja, nesse prédio. Então, nesse prédio, é importante que tenham pessoas que manifestem todos os dons. Ou pessoas diferentes que manifestem todos os dons. Esses aqui que a gente leu e os próximos que nós leremos. Então, são 3 listas. Nós vamos focar nessa daqui, nesses dons que eu falei que eu vou explicar depois. Mas eu quero ler com vocês as outras listas para vocês terem conhecimento de tudo o que o Espírito Santo nos entrega como igreja, não como indivíduo. Tá bom? Então, as 3 listas, vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 6, texto clássico também de dons. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons. Paulo falando, foi o mesmo Paulo que escreveu o texto anterior. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, o dom vem pela graça de Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, então isso aqui é um dom.
use-o na proporção da sua fé. Dom número 1. Se o seu dom é servir, sirva. Dom número 2, serviço. É o obreiro de antigamente, o diácono, o voluntário. É um dom, tá? Servir é um dom. Tem pessoas que realmente têm essa doença. A pessoa acorda, ela toma banho feliz, alegre, para ir servir os outros. Louvado seja Deus por você. Porque, irmão, se dependesse de mim. Por isso, somos um corpo, tá vendo? Se o seu dom é ensinar, ensine. Então, é um dom também. Se é dar ânimo, exortar, que faça. Então, tem aquela pessoa que Deus coloca entre nós como um bom conselheiro. Essa pessoa vai nos exortar, vai nos chamar a atenção, vai nos corrigir. Isso é um dom também. Se o seu dom é contribuir, contribua generosamente. Isso é um dom também. Deus está te abençoando financeiramente, você é uma pessoa generosa, contribua. Isso é um dom, é para a vida. Então é a pessoa que ela tem prazer em fazer isso. Se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. Liderança é um dom também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de pastor, o dom clássico de pastor é cuidado, tá bom? Não tem a ver com ensino, não tem a ver com nenhuma outra coisa. O dom clássico de pastor é cuidado. Nós, da igreja brasileira, chamamos tudo de pastor. Nós chamamos o que ensina bem de pastor, nós chamamos o que ama muito de pastor, nós chamamos o que tem dom apostólico de abrir várias igrejas de pastor. A gente chama tudo de pastor. Não está errado, eu não quero colocar peso, eu quero só abrir sua mente. A pessoa que tem o dom clássico de pastor, que é o dom de cuidado, ela vai gastar horas com uma família. Ela precisa do lado dela uma pessoa que tem um dom de liderança. Uma outra pessoa que tem um dom de ensino. E assim a gente vai formar um time muito forte. Do jeito que Deus desenhou para que fôssemos. O último. Então, a gente falou do dom de liderança e o próximo dom é o dom de misericórdia. É aquela pessoa que tem o coração para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o garoto de rua, para a pessoa que é vítima de guerra, para o refugiado. Tem pessoas que têm um coração para esse povo. São os misericordiosos, né? O coração cheio de miseráveis. É uma palavra forte, mas é o significado da palavra. Então, misericórdia é um coração cheio de pessoas que ninguém está olhando para elas. São as pessoas que estão à margem da sociedade. Essa pessoa que tem esse dom, ela tem um coração cheio destas pessoas. Deu para entender? Ela se dedica a essas pessoas. Isso é um dom, não é humano. Essa pessoa que tem esse dom, não necessariamente ela tem o dinheiro para fazer as causas. Ela vai atrás daquele que tem o dom de contribuir. Ela não necessariamente tem a capacidade de liderar um time, um projeto e fazer algo grande. Ela vai atrás de alguém que tem o dom de liderança. Só que ela motivou esses dois por causa do coração dela. E aí, juntando pessoas com os dons de Deus, a gente começa a andar juntos, não é uma pessoa, é um grupo. A gente começa a andar como Cristo. A gente começa a replicar, a reproduzir as obras de Jesus. Não é você sozinho. Essa é a lista dos dons de serviço. Falta uma lista dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4, verso 10. Efésios 4, 10. Diz assim. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, falando do Espírito Santo em Jesus, a fim de encher todas as coisas. E ele, Espírito Santo, designou
alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O Espírito Santo deu dons ministeriais para a igreja. Todos os homens têm dons ministeriais? Não. Todos os homens, homem, humanidade. Todos os homens têm algum, ou todos os homens têm dons. Dentro da palavra dons, nós temos 3 características: dons de poder, dons de serviço, dons de missão, ministério, vocação. Temos os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres. Para que Deus deu os dons? O texto diz. O propósito... Não, antes disso. Verso 13. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Depois é importante você ler o contexto, pelo menos o capítulo 4 de Efésios, 12 de 1 Coríntios e o 12 de Romanos. 13. Até que, antes do até que, para que servem os dons? Preparar a igreja. Serviço, sempre serviço. Desconfie da pessoa que negocia o dom dela com você. Ah, é a profetisa tal, é o profeta tal, e você tem que dar alguma coisa. Ou ele se acha muito especial, ou ela se acha muito especial. Ou ele fala para você que se você sair do lado dele, por ele ser um profeta, ou por ele ser um apóstolo, você está amaldiçoado. Para, desconfia disso. Isso não vem de Deus. O dom de Deus é para servir o outro. Sempre foi assim. Jesus sempre serviu as pessoas. O que nos dá os dons é o Espírito que estava em Jesus. A gente não pode esquecer essas coisas. Por isso é bom o ensino. O que dá os dons para você é um negócio, entre aspas, respeitosamente chamando, é um negócio chamado Espírito Santo. Esse Espírito estava em Jesus. Logo, a manifestação dos dons em você fará você parecido com Jesus. Se você encontra uma pessoa que manifesta os dons e não é parecida com Jesus, não é de verdade. Por quê? Porque é fácil replicar. É muito fácil eu servir, entre aspas, é muito fácil eu doar dinheiro. Então é fácil eu replicar. Uma coisa é fazer ou manifestar essas características que nós lemos de forma humana. Outra coisa é manifestar essas características de forma espiritualmente aprovada por Deus. Então, por exemplo, existem pastores que foram chamados por Deus. E existem pastores que não foram chamados por Deus. E eu posso facilmente te alertar do seguinte: a maioria dos pastores que exercem a função pastoral não foram chamados por Deus. A maioria. Por quê? Dessa maioria, uma parte dela é de Deus, só que está atuando no dom errado. Às vezes ela tem um dom de ensino. Era para ela estar dando aula na igreja, submetida a um outro pastor. Às vezes ela tem um dom apostólico. É para ela ser o cara que vai junto com o pastor dela. Ela está debaixo de um pastor e ela vai empurrar a igreja para frente. Às vezes ela tem um dom evangelístico. Só que ela evangelizou tanto na rua que ela trouxe tanta pessoa para dentro de casa e ela não viu quem cuidar. Ela começou a cuidar. Ela não está em pecado. Eu só estou dizendo que ela está na função errada, baseada no dom que ela tem. Isso é uma parte dos que eu falei que não são chamados por Deus para ser pastor. Tem uma outra parte, que são os usurpadores. São aqueles que gostam do que a figura pastoral oferece. Seja o salário, muitas vezes nem tem salário, é só o status, a imponência, pessoas me obedecendo. Como que a gente sabe
Fruto. Então é natural de uma laranjeira dar laranja. É natural de um cavalo fazer um potro, um outro cavalinho. Então a pessoa, quando ela está no exercício do dom dela, você vê que as outras pessoas são impactadas, não de forma humana, mas de forma espiritual pela unção que ela carrega. Então, por exemplo, eu falei aqui para vocês, nós honramos o Israel. O Israel carrega claramente o dom administrativo e o dom do serviço, entre outros, mas eu vou usar esses dois como exemplo. Olha essa frase que eu vou falar. É impossível alguém ser amigo do Israel, ou o Israel ser amigo de alguém, e essa pessoa ter a vida bagunçada. Por que é impossível? Porque o Israel vai salvar a pessoa? Não, porque ela não vai aguentar andar do lado dele. Então você vai olhar para os amigos dele, e eu não estou dizendo que está todo mundo bonitinho, não. Estou dizendo que uma coisa é bagunçado, outra coisa é tentando arrumar. A pessoa, quando ela carrega aquele dom, os outros que estão ao redor dela são impactados por aquele dom, porque aquilo é quem a pessoa é. Flui da pessoa, não precisa forçar. Então, se são amigos, tem conversas profundas. Em uma conversa vai vir uma dica. Aí, no particular, ele vai orar por aquela pessoa. Depois, Deus vai arrumar um lugar no coração daquela pessoa para ele ensinar. E aí, as coisas vão começando a melhorar para aquela outra pessoa. Você que está de fora percebe os frutos das pessoas. Então, por exemplo, um pastor, ele foi feito para cuidar de gente, certo? Sim ou não? Pastor cuida de ovelha, não é isso ou não? Ou eu estou enganado? Vou falar essa frase errada de propósito. Qual é a primeira gente que esse pastor cuida? Da própria casa. Então, tá fácil de ver. Olha para o pastor, olha para a casa dele. Irmão. Simples. Pergunta para ele, só pergunta para ele assim, é a mulher da sua mocidade? Claro que se o irmão se converteu depois de separados, se o irmão se tornou pastor depois, é outra história. Irmãos, olha para a família, irmãos. Olha para o filho mais velho. O filho mais velho quer estar próximo ou quer estar longe? Com Deus não se brinca, irmão. Se Deus chamou o cara para cuidar de pessoas, ele não consegue cuidar da própria casa. Por isso o texto é claro. Paulo fala para Timóteo, você vai separar pessoas assim. Primeiro, o cara tem que ser reto. Tem que pagar as contas em dia e quando ele andar na rua, ninguém pode apontar para ele. Segundo, a casa dele ama ele. Ele governa a casa com autoridade e sabedoria. Timóteo, pelo amor de Deus, Paulo falando para Timóteo, você encontrou o cara que estudou pra caramba teologia, o cara é um mestre, ele fala muito bem, mas ele não se enquadra nesse perfil, deixa ele de lado. Ele não, ele é ovelha. Ele não pode ser dado autoridade para ele, porque ele não carrega o dom. Nós estamos aqui no para quê? Para que servem os dons? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. 13. Quando? Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Todos nós já alcançamos a unidade da fé? Sim ou não? Não. Os dons foram dados até que todas as pessoas alcancem a unidade da fé, continua. A maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Já chegamos nesse lugar? Não. Então os dons estão ativos ou não? Sim, então como igreja nós acreditamos que os dons todos estão ativos. Por quê? Porque não chegamos no lugar ainda para o qual os dons foram dados à igreja, que é que todo mundo seja parecido com Jesus. Então, como igreja, nós cremos nos dons espirituais. Cremos que eles foram úteis ou existiram, digamos assim, no passado.
cremos que eles, obviamente, como tudo de Deus, continuam existindo e estão ativos. Agora nós vamos para os dons de poder, voltar para o nosso texto base. 1 Coríntios, onde nós estávamos, capítulo 12. E eu vou falar dos dons que eu passei por cima deles. 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui tem uma lista de dons, vocês viram, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de língua estranha, dom de interpretação de línguas. Isso, e dom de interpretação de línguas. Todos esses dons servem para o aprimoramento dos santos, para a futura aprovação dos santos. Todos os dons servem para o outro. E temos dons que são mais, digamos assim, atuais. Por exemplo, vamos pensar como o Senhor Deus é um Deus estratégico. Antigamente, não existiam hospitais como existem hoje. Então, precisava que as pessoas manifestassem dons de cura. Precisava muito mais. Hoje não precisa mais tanto. A criação funciona em estações. O dom de cura está aí, claro que ele está, irmãos. Eu estou dizendo sobre se é a estação dele, como se fosse uma fruta, ou se é a estação de outro dom. Vou dar um exemplo para vocês perceberem. Quem é crente aqui um pouco mais velho de caminhada em Jesus, vai perceber o seguinte. O nosso inimigo, ele se manifestava antigamente de formas diferentes do que ele se manifesta hoje. O diabo, antigamente, ele tinha estratégias diferentes. Ele tentava dividir a igreja de maneiras diferentes. Tinha muito mais manifestação demoníaca. Precisava muito mais de oração de libertação. Ele mudou a estratégia. Agora ele não esperneia mais, agora ele entra já pelo intelecto. É outra estação. Para essa outra estação, nós aqui precisamos utilizar os dons da estação. Vou repetir de propósito. Não significa que os outros dons não estão ativos. Eu estou falando qual é o dom da estação. Por exemplo, você tem um filho adolescente. Você tem um filho, não importa a idade. Você precisa de um negócio chamado discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? Você está conversando com um ser humano e você, no seu espírito, consegue perceber se aquela pessoa está vindo em nome de Deus, ou se ela está vindo bandeira branca, em paz, ou se ela está vindo para perturbar a sua casa. Nunca tive isso. Você que é mãe, pai, tá lá, tem um monte de amigo do seu filho, só um chama a sua atenção. Assim, esse menino, mas é o filho de crente, mãe. Tipo assim, esse menino não... E você não sabe explicar o porquê. Claro que não, Deus não é fofoqueiro, ele só está te alertando. Presta atenção. Porque eu dei esse menino aí para você cuidar, ele é meu, o seu filho. Cuida desse menino, presta atenção nesse amigo aqui. Fica atento. Discernimento de espírito. Pode ser um achismo, pode ser preconceito. Eu estou partindo do pressuposto que você é crente e não é preconceituoso. Discernimento de espírito, fica atento. O pastor está pregando. Em qual espírito ele está, irmãos? Nós lemos nas células, Hebreus 4:12, sobre a palavra, que a palavra de Deus ela vai e ela separa a alma do espírito. Isso é discernimento de espírito. Você sabe se o que o Pedro está falando é almático, vem da minha alma, ou seja, humano, que não significa que é pecado, pode ser uma palestra. Você já viu um monte de pregação que é uma palestra, que não muda nada na vida de ninguém, mas não é pecado. Uma palestra. Ou pode ser com unção. Aí vem do espírito. Como você vai saber disso? Se você tiver a palavra. Como é que é o nome disso em atuação? Discernimento de espírito. Mas o discernimento de espírito não é para você saber se o que o Pedro está falando é almático ou espiritual. É para você saber se o que o Pedro está falando é do inimigo
ou é de Deus. Porque eu posso subir aqui e falar uma coisa errada. Eu posso subir aqui e falar uma mentira. O discernimento de espírito vai te alertar. O discernimento de espírito vai te alertar até quando a pessoa estiver falando a verdade. Você vai ficar... É como se... Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas é como se a palavra que ele está falando não se encaixasse na boca dele. Assim, tipo, alguma coisa está estranha. E aí você presta atenção. Isso é o discernimento de espírito. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Você está conversando com uma pessoa, ela está contando uma situação e você não sabe como você sabe da resolução daquela situação. Você tem uma sabedoria de Deus. Por que você não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui? Você já pensou em, de repente, falar com essa pessoa e orar desse jeito? Tipo, a pessoa está te contando um problema grande. Pode ser empresarial, pode ser familiar, pode ser bíblico, pode ser o que for, social. E você conversando com ela ali, flui de você uma resposta. E a pessoa fica impactada e fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Palavra de sabedoria. Conforme você vai usando mais a palavra para quem tem esse dom, conforme você vai usando mais esse dom, você vai percebendo quando Deus está te usando nesse dom. Todos os dons, todos que eu falei e vou falar, todos os dons são praticáveis. Você começa sem conseguir controlá-lo até você chegar ao ponto de você ser o proponente do dom. Você já sabe que você carrega esse dom e você, para servir o outro, utiliza, flui de você o dom para essa pessoa. Então volta, palavra de sabedoria. Você não no começo do uso do dom, você fica espantado como o conselho que você deu para a pessoa funcionou. Depois isso acontece com uma segunda, depois isso acontece com uma terceira. E aí você começa a perceber que você flui na palavra de sabedoria. O que é a palavra de conhecimento? É bem parecido, né? Então a palavra de sabedoria é para resolver uma situação. A palavra de conhecimento, como o nome diz, é para você entender o que está acontecendo. Então a pessoa vem e te conta um problema. A minha empresa, a minha vida pessoal, o meu casamento, a minha vida com meu filho, não sei o quê. A pessoa te conta um problema. E você entende de Deus o que está causando aquele problema. Do nada você fala para a pessoa assim, o seu problema com o seu filho é resultado do problema que você tem com o seu pai. Volta e resolve com o seu pai. Aí, assim, como que você soube disso? Não sei, é palavra de conhecimento. Aí você fala, não, mas é porque eu já estudei bastante, eu já li sobre isso, eu já vi outras pessoas aconselhando isso. Beleza. Da onde veio a sua ideia de ler sobre isso, de conhecer sobre isso? Da onde veio a lembrança que você tem sobre essas coisas? Palavra de conhecimento. Quando uma pessoa te conta uma situação e você, sem saber como, entende aquela situação. Por exemplo, sonhos. A pessoa te conta um sonho e você consegue entender o sonho da pessoa, interpretar o sonho da pessoa. Isso é um lugar difícil de andar, a gente fala pouco sobre isso, mas existe. Palavra de conhecimento. Profecia. O que é profecia? É falar o futuro? Não, nunca foi. Profecia é adivinhar o seu CPF? Não, nunca foi. Nunca foi. Profecia é você falar para a pessoa das coisas de Deus sobre a vida dela. Profecia é bem parecido com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Só que às vezes a pessoa não te contou a história. Lembra que nas duas primeiras, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, a pessoa está conversando com você. Ou você teve contato à história da pessoa, seja lendo, enfim, você teve contato com a história da pessoa. Profecia não, ela vem de Deus para a pessoa. Então, a pessoa às vezes não te falou nada e você fala, resolve lá aquela situação com seu pai. Isso é uma profecia. Aí a pessoa vai resolver e aí a situação dela atual com o filho será resolvida porque ela resolveu aquela situação com o pai. Para continuar no mesmo exemplo que eu estou dando. A gente confunde aqui profecia e profeta. O profeta é quem fala a profecia? Não. A profecia é um dom do Espírito. Qualquer pessoa pode fluir em uma profecia na vida, 2, 3 ou 4. O profeta, que é o dom ministerial, lembra? Apóstolo, pastor, evangelista, lembra disso? O profeta é uma outra história, que as palavras é o mesmo radical,
uma veio da outra, mas o que o profeta faz não é profetizar. E quem profetiza não é profeta, necessariamente, porque pode ser que junte as duas coisas. O profeta é um amigo de Deus, o homem profeta, a mulher que tem esse encargo ministerial. O profeta, ele é um amigo de Deus, ele entende as coisas de Deus. É o cara que vai abrir a Bíblia para você e você vai ficar assim. Como eu nunca percebi isso? Pois é, porque existe alguém que carrega esse encargo. Mas esse não é o mestre, Pedro? Não, o mestre é o que estuda e ensina. O profeta é o que recebe de Deus. Não é nada novo, é o que está na Bíblia. Não existe profecia fora da Bíblia. Só que ele, por ser amigo de Deus, ele vai contar, ele é amigo de quem escreveu a Bíblia. Aí ele vai, de repente, desvendar alguns textos para você. Não porque estavam escondidos, mas porque precisava realmente, foi assim que Deus construiu, precisava dele para fazer isso. Língua estranha. Que existe língua estranha? Claro que existe, irmãos. Para que serve a língua estranha? A Bíblia diz para edificar a si mesmo. Me parece que ele é um dos poucos dons que a gente utiliza para nós. A língua estranha, quando ela é falada, é um dom espiritual. O apóstolo Paulo fala, eu desejo que todos vocês falem em línguas. Todos nós aqui era para falar em línguas. Esquece que você é batista nesse momento. Por quê? Porque edifica a si mesmo. Você vai ser um crente mais forte, edificado. Quando se fala em língua, se fala para outra pessoa? Não, irmãos. Não se fala em língua para outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está entendendo. O que adianta eu chegar a colocar a mão na sua cabeça e encher não sei o que e não sei o que lá? Se acontecer isso, o que tem que ter? Interpretação. Então, se subir uma pessoa aqui com o microfone e falar em línguas, tem que ter um intérprete. Se ela estiver falando para a igreja. Não se fala, a língua não é algo público. A língua é algo privado. Você pode falar em público? Pode. Por quê? Está todo mundo aqui cantando. Você está louvando a Deus? Fala a sua língua estranha aí. Calma. Porque alguém pode achar que é público e vão pedir para você interpretar. Pastor, você fala em línguas 24 horas por dia, mais do que você imagina. Mas eu nunca vi. Louvado seja Deus por isso, por intimidade. Se quiser ver, também pode ver. Põe as mãos sobre você. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo fala, busca esse negócio. Porque isso vai te ajudar a crescer. Você vai falar a Deus, o texto diz, você vai falar a Deus em mistério. A sua mente não entende. Por quê? Porque se você pedir o que sua mente entende, você só vai pedir coisas humanas. A sua mente não entende o que você precisa realmente de forma espiritual. Por isso que a gente não cresce, a gente cresce só no âmbito da humanidade. Para pedir o que você precisa de forma espiritual, você vai usar o recurso que o Espírito te deu. E por fim, capítulo 12, verso 31. Então a gente está no mesmo capítulo 12, diz assim. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Como que o dom vem? Deus que dá. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, busca. Depois, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar de novo, busca. Muitas vezes você não tem o dom que você quer porque você não busca. Pastor, eu estou orando há um tempo. Continua orando. Mas lembra que o dom vai vir para quem está manifestando o fruto. Lembra que o dom tem a ver com o próximo. Vamos buscar os dons do Senhor. Eu vou passar 3 minutos, PIB Kids. Irmãos, vamos orar. E eu quero que você busque os dons do Senhor. A Bíblia diz para a gente buscar os dons com excelência. Aliás, com dedicação, aliás. Então nós vamos buscar os dons do Senhor. A Bíblia fala sobre orarem pelos outros. Nós vamos orar uns pelos outros. Então, de forma pontual, eu gostaria de convidar você a ficar em pé, você que quer ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, você que quer mais do Senhor, você que quer uma experiência a mais com Deus, você que quer usufruir desses dons, seja os dons de poder, os dons de serviço, os dons de ministério.
Peça para Deus agora, em nome de Jesus, na sua oração pessoal. Clame a Deus, peça a Deus o que você quer obter. Peça para Deus reacender a chama que um dia esteve acesa. Lembra que Deus não tira o que Ele dá, tá? Se um dia você falou em línguas e não fala mais, você pode continuar falando. Você tem que voltar para aquele lugar. Lembra depois de onde caiu, não é só pecado, né? Lembra onde você parou e volta. Se você manifestava um outro dom e você parou de manifestar, como amar as pessoas, como o dom de misericórdia, como qualquer um desses outros dons. Clame ao Senhor Deus, confesse o seu pecado, peça para o Espírito Santo te encher. Busque os dons com dedicação. Espírito Santo de Deus, sopre entre nós. Sopra nessa pequena fagulha, nessa pequena chama, para que ela cresça em nome de Jesus. Reacenda as tochas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós queremos andar contigo. Nós não queremos ser seres humanos comuns. Queremos ser cheios do Senhor. Espírito Santo, preencha-nos, preencha-nos. Toque os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, enche os meus irmãos com a Tua presença. Dá-nos mais de Ti. Transforma-nos à imagem do Cristo. Transforma-nos à imagem de Jesus Cristo. Igreja, receba tudo que vem da parte de Deus. Que os santos anjos do Senhor distribuam os dons, as pedras preciosas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por mais uma chance. Que nós possamos ser um farol nesse lugar. Não com uma luz artificial, mas com uma luz vinda do Senhor. Nós não queremos nada artificial. Queremos brilhar a Tua luz. Servir a comunidade, servir uns aos outros com os Teus dons. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Leva-nos para esse lugar de profundidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo para todos vocês. Nos vemos domingo que vem. Tchau, tchau.